Muito bem. O assunto agora é matéria, substância e energia. A gente vai ver agora como que matéria e energia se relacionam, como são classificadas substâncias. E para isso a gente vai começar com alguns conceitos, umas definições iniciais. Alan, você pode ler para a gente? Sim. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Material é uma porção limitada da matéria. E objeto é um material útil ao ser humano. Então, olha só, matéria é uma coisa assim meio abstrata, porque pode ser qualquer objeto. O material é uma parte específica desse objeto. Mas ainda assim, o material não tem uma finalidade. O objeto é o material que tem utilidade para o ser humano. Então a gente tem árvores, a árvore tem folha, tem tronco, tem raiz, tem várias partes. Se eu escolher só o tronco dela para tirar essas ripas de madeira aí, eu estou falando de um material, que é uma porção limitada da árvore. Se esse material é usado para fazer um cabide de madeira, então aí eu já estou falando de um objeto, porque ele tem uma utilidade prática. Beleza? Então só esses conceitos, que são conceitos clássicos para química e para física. Então numa questão quando ele fala assim, um determinado material, então você já imagina uma porção limitada da matéria. Um objeto é feito de tal material, então o objeto tem uma utilidade propriamente dita para o ser humano fazer, realizar. Química é a ciência que estuda a matéria. Então o que é a matéria? Olha nessa figura, tem uma panela. No primeiro, a panela está começando a borbulhar, e no segundo, ela está cozinhando ovos. Então tem aqui, ó, primeiro estado, segundo estado. A química, ela vai ver a transformação que vai sofrer. Porque antes de colocar o ovo na panela, ele estava cru. Ele era mole e tudo mais. Quando o ovo começar a cozinhar, ele vai começar a ficar mais resistente, ele muda a constituição dele e tudo mais, né? Desnaturação de proteínas do ovo. Então a química estuda isso, a transformação que ele sofre. Então eu posso até que dizer que todo curso de culinária é a química dos alimentos, por exemplo. Transformação é uma mudança. Então, na hora que eu coloquei a panela em cima do fogão, coloquei a água e liguei o fogo, eu só tinha água no estado líquido. Quando ele começa a ferver, a borbulhar, ele vai soltar vapor. Então tem mudança de estado físico. Ele deixa de ser líquido, a água deixa de ser líquida e passa para o estado de vapor. Então tem mudança física nesse ato de ferver o ovo. E tem mudança química, porque o ovo, a estrutura do ovo de antes, o ovo cru, ele não volta a ser o que era. Eu não posso. Se eu botar na geladeira, ele não vai voltar a ficar mole. Então teve alteração química. Então, uma forma da gente diferenciar um processo físico de um processo químico é pensar no tipo de alteração que aconteceu. Então, por exemplo, se eu pegar um papel e rasgar o papel, o que eu vou ter os dois pedaços ainda são papéis. Então eu não alterei a estrutura do papel, eu só alterei a apresentação dele. Se eu pegar um objeto de metal, derreter e moldar ele de outra forma, ainda assim ele vai ser o mesmo metal, a não ser que eu vá e coloque outras substâncias para formar uma liga metálica. Mas esses processos de dividir o material, de juntar o material, mudança de estado físico, sai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, essas transformações, elas não alteram a estrutura da matéria. São transformações físicas. E para fazer uma transformação, a gente precisa aplicar uma energia. E no caso do exemplo do ovo que está fervendo, é a energia que veio lá da botija de gás, que está queimando a chama na boca da panela. Sistema é aquilo que me interessa de estudo. No caso, o desenho que eu trouxe foi só de uma panela, mas poderia ser a panela com a botija, poderia ser a cozinha como um todo, o sistema poderia ser só o ovo, o que está acontecendo dentro do ovo. Aí depende do que eu vou escolher para analisar quem vai ser o meu sistema. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Show, né?
Maravilha. Então, bora lá. Will, vamos responder aí a questão número 1. O que tu acha a respeito disso? Cadê? O Will saiu. Na hora que eu peço para ele responder uma questão, ele sai. Voltou. Ei, Will, tu tá aí? Tô, porque não tá aparecendo, não tava aparecendo a apresentação imagem aqui no meu notebook. Mas agora tá aparecendo? Agora tá aparecendo. Ah, tá, entendi. Tá no. Leia aí a questão número 1, bora, né? Discutir sobre ela. Você considera que a química é responsável por toda a poluição existente no planeta? Eu acho que não. Por que tu acha que não? Talvez. Porque tem a questão dos gases, né? Da matéria e tal. É por aí, só que não tá indo no... Deixa eu pensar, peraí. Alguém quer ajudar o Will de alguma forma, contribuindo? Eu acho que a química só foi uma ferramenta que provoca a poluição que está presente na Terra, mas basicamente o responsável é a própria humanidade, para mim, na minha opinião. Muito bem, eu também penso mais ou menos dessa forma. Pode falar, Ítalo. Pô, igual o Alan falou lá, a química é uma ferramenta, só que a humanidade usa ela para alcançar um objetivo. Ela é um meio. Então, se a humanidade tem o objetivo, por exemplo, de conseguir madeira, eles vão lá e vão desmatar certa área, né? Mesma coisa acontece na química. Eles querem produzir um remédio, eles vão usar ela. Só que aí vai gastar uns recursos naturais, né? O pessoal... Eu acho que entra nessa questão. Principalmente por causa da Revolução Industrial, né? A questão das fábricas e tal, a emissão de gás carbônico e também a questão, acho que foi o Ítalo que falou, né? Do desmatamento e tal, isso prejudicaria também. Então, eu acho que é em questão da ação humana contribuindo junto com essa poluição que é derivada desses fenômenos químicos. Parece até que a gente está discutindo o tema de redação, né? Pior. Gente, a química, lembrando lá da definição, né? O que a química estuda? A matéria, as transformações que a matéria sofre e as variações de energia que acompanham essas transformações. Se a gente for pensar, desde que o homem começou a usar o fogo lá na pré-história, ele está fazendo química. Então a química é a forma de você explicar fenômenos. Só que o senso comum, qual é o senso comum da palavra química? Que química significa produtos artificiais, que não são naturais. Então, tipo assim, e a poluição é um produto artificial que o ser humano solta no meio ambiente, degradando o meio ambiente. Isso. Eu não sabia que foi essa quantidade de... Quem foi que deu essa contribuição? A Karen falou da quantidade de contaminação que teve naquela queda da ponte do Maranhão e... Maranhão com quem? Com o Ceará? Tocantins, eu acho. Tocantins. Tá, Maranhão com Tocantins, né? Então, olha só. Ou então fala assim, né? Você compra um produto alimentício, sei lá, um suco. Aí ele fala assim, esse produto não contém, está livre de química. Não, a ideia das pessoas química é um negócio artificial que eu boto no suco, na comida, para ela durar mais tempo, para ela não estragar, para ficar mais gostoso, para ficar mais apreciável do ponto de vista estético. Mas, na verdade, que nem você falar assim, eu não gosto de língua portuguesa. E você é um falante de língua portuguesa, não tem como. Você faz uso dela no dia a dia. Então, isso daí é só para quebrar um conceito equivocado do que é a química.
Bora lá, resolver questão. Tem 4 desses que são fenômenos químicos. E tem só um que é um fenômeno físico. Qual é? Letra A. A queima de um B. fósforo. Letra B. Tem um voto B. na letra A e tem 2 votos na letra B. E aí? Keren, o que tu acha? Aí a Keren. Fala aí, Ítalo. Fenômeno físico é quando muda o corpo, né? Ele não vai alterar a composição do corpo, mas ele altera a apresentação do corpo. Se é sólido, se é líquido, se é gasoso. Se eu vou picotar ele, se eu vou dividir ele em vários pedaços, ou juntar em vários pedaços. Continua A mesmo. resposta é a B, pessoal. A B. Derretimento do gelo. A queima de um fósforo é chamada de combustão. Combustão é isso, eu pego o material e boto ele para queimar. No caso do fósforo, vai ser queimado na presença de oxigênio. Transformação do leite em coalhada. Então aqui, ó. Não, porque é assim, ó. Não, mas ele não mudou a matéria, né? A composição da matéria, ele só mudou de estado. Uma gota de água, ela é H2O. Um cubo de gelo também é H2O. Entendeu? Então não muda. As transformações que mudam o estado físico da matéria, qualquer transformação, sublimação, evaporação, condensação, todas são fenômenos físicos. Eu consigo pegar, tipo assim, ó, derretimento do gelo. Se eu botei uma forminha de gelo no congelador, ele ficou todo congelado. Aí eu tiro, no outro dia eu vou ver que está tudo derretido. Ele mudou do sólido para o líquido. Se eu pegar essa forminha de gelo que está toda derretida, colocar no congelador de novo, ela vai congelar e vai virar gelo sólido de novo, entendeu? Água no estado sólido novamente. Na letra C tem uma transformação de comida, né? Leite em coalhada. Toda transformação que acontece na cozinha, nos alimentos, é uma transformação química. Aqui, olha, desprendeu um gás. Tinha uma substância gasosa que estava presa num sal de frutas, né? Que é para azia. Quando eu coloquei na água, ele liberou o gás. Então, teve uma reação química. Se precipitou alguma coisa, precipitar é cair no fundo de algum recipiente. Se precipitou alguma coisa, se desprendeu algum gás, é fenômeno químico. Escurecimento, esse escurecimento é chamado de oxidação, né? Popularmente conhecido como ferrugem. É um fenômeno químico. Muito bem? Tudo certo? Bora lá. Alan, leia para mim a questão número 3. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Primeiro, aquecer uma panela de alumínio. Tá Segundo, bom, para aí. Aquecer a panela de alumínio, tu acha que é o quê? É químico ou é físico? físico. Físico, porque a gente vai só esquentar o alumínio não vai se transformar em outra coisa, não vai ter uma transformação química. Beleza, o próximo. É físico ou é químico? É químico. Isso. Acender o fósforo é uma combustão. Toda combustão é processo químico. Depois. No caso, seria físico, né? Ferver a água é físico. A 4 eu acho que é a mais difícil. Analisar se é físico ou químico. Não seria físico, assim. Bora lá. Fazer caramelo.
caramelo. Esse aqui é um pouco difícil mesmo. O Alan diz que é físico. Alguém concorda ou discorda? Eu também acho que é físico também. Vamos lá. O Thiago acha que é químico. E a Keren? Eu acho que é físico. Bom, todo mundo acha que é físico, né? Sei lá, é meio confuso isso, né? Vamos lá. Tem o número 5 que é fazer gelo. Esse é o quê, o número 5? Químico? É congelar a água, né? Isso, é físico. Então, olha só como é que é o fazer o gelo. Eu tenho água no estado líquido. Eu tenho água no estado sólido. Fazer o gelo é fazer isso aqui, ó. Sair do líquido para o sólido. O nome desse processo é solidificação. Se eu tirar o gelo e deixar ele descongelar até derreter todinho, ele vai virar líquido. O nome desse processo é liquefação. Beleza? Então a gente tem aí uma propriedade. Os processos físicos, eles têm uma propriedade que se chama reversibilidade. Ele vai de um ponto para o outro e depois consegue voltar, beleza? Mas... Agora olha só, açúcar e caramelo. Eu consigo fazer o açúcar virar caramelo. Eu consigo fazer a volta? Não. Não, né? Então esse processo ele não é físico. Porque eu estou cozinhando. Fazer caramelo é cozinhar o açúcar. Se eu estou cozinhando o açúcar, o processo é químico. Mas é confuso, né? Porque o açúcar é doce, o caramelo é doce. Só que olha como muda. Assim, o açúcar ele é branco. O caramelo é cor de caramelo. Então ele tem uma cor diferente, ele tem uma consistência diferente. A estrutura dele vai começar o que fica... né? É perigoso. Só que eu disse, daí era a perigosa. E olha só, ele pergunta quem é transformação química. Não tem a opção de ser só o número 2. Então a pessoa ia marcar número 2 e aí ia ficar batendo cabeça para descobrir quem é a outra. A resposta é 2 e 4. Prof, Oi. minha irmã de 12 anos aí acertou de primeiro. É, né? Pra tu ver como é que são as pessoas, né? Bora ver aqui se tem mais alguma. Quem ainda não leu? William. O William não é o Will, né? O que tava aqui mais cedo? Ou é? É por causa que eu vim pro tablet, o notebook tá funcionando não. Ah, tá, entendi. Bora lá ler pra gente número 4, William. Will. Em quais das passagens grifadas abaixo está ocorrendo transformação química? Número Aí tu 1, vai o lendo de reflexo... uma por uma pra gente analisar, beleza? Certinho. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado. A chama da vela confundia-se com o brilho dos seus olhos. Desolado, observava o gelo derretendo do seu copo e ironicamente comparava-o ao seu coração. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Estão corretas apenas... Aí eu não coloquei o texto, né? Era uma poesia, um romance, sei lá. Poderia ser uma questão já de Enem, isso daí. Fala, Ítalo. Eu acredito ser a letra D. Olha só, o rapaz foi Química. rápido. Alguém discorda? Ou vai todo mundo na letra D? É a Também D. vou na letra D. É a D, né? A número 2 é uma combustão. Queimar a vela é uma combustão. E a número 4 é uma oxidação, que é a ferrugem. Muito bem. Então a gente fica por aqui nessa parte de processos físicos e químicos, definições de sistemas. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu agradeço a todos, até a próxima e continuem a estudar.